gigantes, dragões e até alguns humanos meio esquisitos e bizarros. Todas essas criaturas estão na Bíblia e é sobre elas e muitas outras que vamos falar aqui nesse vídeo. Então deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e vambora. Essas 4 criaturas de Daniel aparecem, é claro, no livro de Daniel, representando alguns reinos que apareceriam antes do Apocalipse e também antes do reino de Deus. Esses 4 seres aparecem para o profeta Daniel durante um sonho estranho que ele está tendo, sendo eles reis de impérios muito importantes que estão em forma de criaturas bizarras. A história é contada em Daniel 7, onde ele registra logo depois de acordar desse sonho bizarro, e toda a história começa com o mar sendo mexido pelos ventos durante a noite. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. A primeira besta de Daniel, à primeira vista, parece ser um leão comum. Entretanto, conforme ele vai saindo ali mais das águas, aparecem as asas dele. E depois, enquanto Daniel continua olhando para a criatura, ela tem as suas asas arrancadas. Ela é colocada de pé e recebe uma mente, e pelo que diz ali também, um coração humano. Mais tarde, quando um anjo está interpretando esse sonho do Daniel, ele diz que aquele leão na verdade seria a representação do rei Nabucodonosor da Babilônia, que teria deixado a sua forma então bestial quando ele entendeu a existência de Deus. O trecho é o seguinte: o primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Quando eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. A segunda criatura nem é tão bizarra assim. Aparentemente ela seria um urso ou alguma coisa parecida com isso. Esse urso, após sair das águas, fica apoiado sobre 2 patas. Ele está ali segurando em sua boca o que parecem ser algumas costelas. Enquanto Daniel olhava para ela, uma voz apareceu e disse para a criatura se levantar e devorar toda a carne que podia. Esse monstro representava o Império Medo-Persa. Ele estava apoiado sobre 2 patas porque aparentemente só uma parte do império conseguiria ser dominante, e as costelas que ele teria em sua boca seriam as regiões que ele teria conquistado, que seriam a Líbia, a Babilônia e o Egito. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Com a terceira besta, a bizarrice volta, e ela é representada por um tipo de leopardo, só que esse leopardo tem 4 asas nas costas e também 4 cabeças. Para essa criatura foi dada a autoridade de governar. Ela representa a Grécia, e as suas 4 cabeças representam a divisão do império depois da morte de Alexandre o Grande. Depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave em suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado o domínio. A última criatura seria a mais terrível, assustadora e poderosa de todas. Ela é dita como tendo garras de bronze, dentes de ferro, e ela pisoteia e devora tudo em seu caminho. E ela teria 10 chifres na cabeça, porém em um certo momento surge um chifre meio estranho ali. Um chifre que teria rosto, olhos, nariz, boca e tudo mais. Esse animal representa, é claro, o maior de todos os impérios, o Império Romano, e cada um dos chifres em sua cabeça seria um líder diferente. E este novo líder dizem que seria também o Anticristo. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Ele tinha 10 chifres. Unicórnios são uma das criaturas mais conhecidas, e com certeza você já deve ter ouvido falar que elas estão presentes na Bíblia. Em resumo, para quem não conhece, unicórnios seriam um tipo de cavalo mágico que normalmente aparece com a cor branca. Eles são símbolos de força e de virtude, e dependendo da versão, podem ser seres extremamente hostis, que não dá para você chegar perto deles, ou até mesmo extremamente dóceis. Mas aquele tipo de pessoa que consegue chegar mais perto de um unicórnio seriam as mulheres virgens. Os chifres deles são fontes de magia e de virtude. Falo pra vocês que eu não sei exatamente o que quer dizer virtude, mas caso você esteja em busca disso, o chifre do unicórnio é uma boa opção. Mas já avisando vocês que o chifre só tem capacidade máxima na cabeça do unicórnio, porque saindo dela, ele vai murchar como se fosse um alface preto. Deus os tirou do Egito. As suas forças são como as de um unicórnio. Eles têm a glória do primogênito de seu boi, e as suas pontas são pontas de unicórnio. Com elas ferirá os povos juntamente até as extremidades da terra. Estes, pois, são
são os 10 milhares de Efraim, estes são os milhares de Manassés. Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos unicórnios. E tu me respondeste: a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano e Sirion como filhotes de unicórnios. Entretanto, apesar de existirem essas várias citações dos unicórnios na Bíblia, ela está em uma versão específica do livro, que é a versão traduzida pelo rei James. Ele acabou substituindo bois selvagens por unicórnios, mas quase nem tem essa tradução mais hoje em dia, tanto que se você pegar aí a Bíblia que está na sua casa e procurar pelos trechos que eu falei aqui, é muito provável que você ache bois selvagens do que unicórnios. A fênix é uma lenda extremamente conhecida da mitologia grega, e apesar de originalmente ela ser grega, é uma criatura que está em várias culturas pelo mundo. Cada uma delas acabou adaptando de uma maneira diferente a história do pássaro brilhante que voa pelo céu e depois de viver por muitos anos, acaba morrendo em um fogo que ele mesmo cria. Logo depois disso, acaba renascendo de suas próprias cinzas. Na mitologia egípcia, a gente tem, por exemplo, o pássaro Benu, que é extremamente importante, que acaba tendo a mesma ideia da fênix. Entretanto, ele é bastante relacionado ao deus supremo, o Ra. Dizem até que no começo dos tempos, o Ra, em forma de Benu, acabou pousando sobre a terra. Já em outras versões, dizem que o Benu acabou nascendo do coração de Osíris. De toda forma, assim como o unicórnio, a fênix está presente apenas em algumas versões da Bíblia, em uns trechos muito específicos, como por exemplo, nesse aqui. Eu pensava, morrerei em casa e os meus dias serão numerosos como as cinzas de uma fênix. Na tradução mais comum desse trecho, a parte dos cinzas de fênix acaba sendo substituída por grãos de areia. De toda forma, a citação mais interessante da fênix não está nem mesmo na Bíblia, mas em um livro à parte, o livro apócrifo. Lá ela aparece do lado de uma outra criatura que se diz tão brilhante quanto ela, que é chamada Chalkidri. Só que nesse livro em questão, curiosamente, a fênix e o Chalkidri são criaturas quiméricas, ou seja, meio que elas têm partes de vários animais. E mesmo assim, essas duas criaturas são seres celestiais e podem até mesmo serem vistas como um tipo de anjo. E eu olhei e vi outros elementos voadores do sol, cujos nomes são Fênix e Chalkidri, maravilhosos e magníficos, com pés e caudas na forma de leão, cabeça de crocodilo e sua aparência escarlate é como o arco-íris. Seu tamanho é de 900 medidas, suas asas são como as dos anjos, cada um tem 12 e atendem e acompanham o sol dando calor e orvalho tal como lhes é ordenado por Deus. Behemoth ou Behemoth é uma das criaturas mais famosas do universo da Bíblia. Ele é basicamente um tanque de guerra das criaturas, ele é gigantesco, encouraçado e, segundo as histórias, vive em um deserto. E também a maneira que os hebreus chamavam os hipopótamos. E apesar disso, ele pode ser representado também como um leão e até um dinossauro. Eu já falei dele e seus irmãos em um outro vídeo aqui no canal, que eu vou deixar aí pra vocês, então segue o trecho que ele aparece. Contemplas agora Behemoth, que eu fiz contigo, que come erva como um boi, eis que sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro. Os nervos de suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como um tubo de bronze, e a sua ossada é como barras de ferro. Ele é a obra-prima dos caminhos de Deus, o que fez o proveu da sua espada. Os Nefilim são uma raça de criaturas que surgiu através da união de anjos com humanos. Na verdade, dá até pra dizer que seria na realidade uma união de anjos caídos com humanos, mas de toda forma, os Nefilim aparecem como pessoas comuns, só que extremamente maiores, extremamente gigantes, chegando até mesmo a 3 metros de altura, ou se for de sangue puro, passando em muito de 3 metros. Eles têm vários poderes sobrenaturais, eles podem levitar, têm super força, até mesmo super velocidade, têm poderes psíquicos, místicos, e podem até prever o futuro. Não é à toa que eles acabaram reinando sobre os humanos, trazendo uma era de terror sobre a Terra e fazendo com que Deus tivesse que mandar o dilúvio. Tem toda uma história e até um livro sobre eles, mas o trecho que eles aparecem na Bíblia é em Gênesis. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contendará o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. A prostituta ou meretriz da Babilônia é uma das criaturas que aparece no livro de Apocalipse. Nele, o João, que escreveu o livro, diz que recebeu a visita de um anjo, que, se eu não me engano, quis levar ele para o deserto, dizendo que lá ele conheceria a grande meretriz. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta
prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Chegando lá, ele viu uma mulher bêbada com uma roupa escarlate em cima de uma criatura da mesma cor. Essa criatura tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher também estava usando muitas coisas, como ouro e outras pedras preciosas. E uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha em sua mão um cálice de ouro cheio de abominações e imundícia de fornicação, e na sua testa estava escrito o nome Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. De acordo com a lenda, Zizi é uma ave enorme, ao ponto que sua cabeça consegue atingir os céus enquanto seus tornozelos tocam o chão. A envergadura de suas asas é muito grande também, dizia que é da distância da terra e o céu. E também quando ela abre as asas, ela tampa completamente o sol. A batida de suas asas enormes é capaz de mudar a direção dos ventos. E o Zizi também pode ser conhecido por outros nomes, como Renaim, por causa da sua voz, que é muito bonita e celestial, e por causa dessa possível origem divina, ele também pode ser chamado de Sequi, que seria o vidente. E por último, ele pode ser chamado também de filho do ninho, porque ele cria os pássaros e as aves sem colocar ovos. E esses mesmos pássaros acabam rompendo cascas sem serem chocados. E também acaba formando um tipo de trindade dos monstros, junto com o Leviatã, que é o mar, Behemoth, que é a terra, e ele mesmo, que seria os ventos ou o céu. Essas 3 figuras são muito famosas no judaísmo. No fim dos tempos, ele vai acabar servindo de refeição, junto com o próprio Behemoth e Leviatã. Amanhã dançam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Leviatã é sem dúvidas a mais poderosa das criaturas dos mares. Ela é um antigo ser mitológico que tem um imenso poder sobrenatural, e o tamanho dele era tão grande quanto o seu próprio poder. Ele era o pior ser que um navegante da Idade Média podia imaginar encontrar. E segundo alguns, esse encontro com o demônio dos mares até acabou acontecendo. Só que a descrição dele acaba mudando bastante. Alguns dizem que ele seria uma serpente do mar, como um dragão com quase 100 metros de comprimento. Outros dizem que seria um tipo de baleia gigante, e outros ainda diziam até que seria um tipo de jacaré ou crocodilo. De toda forma, ele é um monstro extremamente poderoso, gigantesco, e diziam até que a sua boca seria o portão do próprio inferno. É difícil imaginar alguém que poderia vencê-lo, senão o próprio Deus ou a criatura que Deus criou exatamente para matar Leviatã, que é Behemoth. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada grande e forte o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Poderás tirar com o anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com uma corda. Podes pôr o anzol em seu nariz, ou com um gancho furar a sua queixada. Porventura multiplicará as súplicas para contigo, ou brandamente falará? Fará ele aliança contigo, ou tomarás tu por servo para sempre? Brincarás com ele como se fora um passarinho, ou prenderás para tuas meninas? Ali andam os navios, o Leviatã que formaste para nele folgar, todos esperam de ti que lhes dê o teu sustento em tempo oportuno. Se você assistiu o vídeo até aqui, não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e de compartilhar também, porque me ajuda pra caramba, hein? Não esqueça de olhar também os links aí na descrição para alguns livros. A gente se vê na próxima. Valeu, falou, tchau.